E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com título da editora Figura. Acho que é a primeira vez que eu falo de um título deles aqui. E eu tenho Kraken, de Antônio Segura e Jordi Bernet. Título que saiu em 2021, se eu não me engano, né? Já tem um certo tempo que está aí na praça. Não é um material 100% inédito no Brasil, eu digo compilado integral, sim. Foi a iniciativa da Figura que trouxe, mas o personagem já, ou melhor, a série já havia dado as caras aqui na década de 80 na revista Animal. Em algumas narrativas curtas, né, porque se trata de uma compilação de várias narrativas curtas e algumas delas saíram na Animal. O Kraken é uma série espanhola e justamente quando ele saiu na Animal aqui no Brasil, não fazia muito tempo que havia saído na Espanha. E o que nós temos aqui é o compilado das edições que saíram em 97. Inclusive elas contam com alguns textos complementares aqui do Antônio Segura, que fez justamente por conta da ocasião desse relançamento no final dos anos 90. São textos bem bacanas, já vou falar mais sobre eles aqui. E antes de continuar, é claro, vou pedir para você dar aquele joinha no vídeo, não deixa para o final, senão você esquece. E se você não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza, faça isso. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Ajuda bastante o canal fazendo isso. Bom, vamos lá. O Kraken, conforme eu falei, é um clássico do quadrinho espanhol. Ele tem muito daquela veia que eu comentei aqui na ocasião do Peter Punk, quando saiu, né, o Peter Punk do Comic Zone. Também fez parte desse movimento aí de retomada pós-franquismo e tal na Espanha. A ditadura acabou em 75, então a década de 80 ela foi assim efervescente em matéria de quadrinhos. E o Kraken faz parte aí desse movimento, né, desse estouro. E trata-se de narrativas curtas, tá? Então, conforme a gente vê no índice aqui, são várias narrativas curtas, mas todas elas ambientadas no mesmo contexto e com o mesmo personagem principal, que não é o Kraken, tá? Vamos deixar isso claro, né? Se você não conhece a série. O Kraken é uma criatura que vive nos esgotos da cidade de Metropol e é uma criatura que não tem muita explicação para nós que estamos conhecendo esse mundo, porque o que é dito é que é um monstro, uma criatura cuja origem a gente não sabe e não vai saber também, mas o que é dado de contexto para nós aí, de explicação sobre esse monstro, é que ele se alimenta da podridão humana, não só a podridão física, no caso, que é aquilo que se tem nos esgotos, mas também da podridão moral, tá? Então existe uma metáfora aí, claro, para que o roteirista, o Segura, ele destile uma porrada de insatisfações que ele tem a respeito do ser humano, da sociedade em geral, e vai usar esse ambiente aqui do esgoto e se valer da figura do Tenente Dante. Esse nome também obviamente não está aqui por acaso. O Tenente Dante, que comanda uma unidade dos Krakeneiros, né? Olha só, tem até um nome derivado do monstro para denominar esse destacamento que patrulha aí os esgotos de Metropol. E as histórias, elas não vão versar somente sobre esses caras caçando esse monstro, até porque isso, conforme a gente vai entendendo a dimensão do perigo, a gente percebe que é impossível, né? Eles são uma força policial normal. Então eles vão lidar com vários tipos de marginais aqui, enquanto o monstro é um perigo perene, é um perigo permanente aí durante todas essas histórias. Mas nem sempre ele vai aparecer, ele nem aparece em sua totalidade, sabe? É um negócio assim muito
de presença, sabe? E o que o texto tem de especial é justamente isso, é trabalhar esse clima de que essa monstruosidade ela pode aparecer a qualquer momento, e mesmo quando ela não aparece, você sente o peso disso tudo. Claro que nas mãos de outros menos competentes, isso poderia ficar muito repetitivo. Não fica, e eu vou falar que assim, existe um propósito muito claro dentro dessas escolhas aqui, não só textuais, mas também visuais, porque obviamente que como essas histórias elas somente se desenrolam dentro dos esgotos, né? Você tem muito pouca coisa que acontece fora de lá. É um cenário que tende a ser repetitivo, mas é um prato cheio para um cara como Jordi Bernet trabalhar essas massas de preto, né? Esse ambiente aí todo sujo, né? Por assim dizer. E ele faz um trabalho maravilhoso, tá? Para quem gosta desse tipo de jogo de chiaro escuro, aqui você tem um prato cheio. E as figuras que ele coloca aqui são muitíssimo expressivas também. E várias delas têm a ver, é claro, com figuras que a gente encontra no cinema, tá? Essas referências ao cinema que a gente encontra aqui no Kraken, elas são assumidas também. Conforme a gente lê os textos que o Segura preparou para a reedição na década de 90, a gente tem acesso a essas informações, né? Algumas são óbvias, mas em outros casos ele não tem o menor constrangimento em assumir isso. E nós temos aqui homenagens que vão desde Orson Welles até, eu acho que até o próprio Tenente Dante tem aí um lance meio Clint Eastwood e tal, e até a própria postura dele dentro desse mundo aqui é bastante condizente com a persona que a gente lembra do Clint Eastwood quando jovem. E é um mundo que, olha, é bastante, eu diria, agressivo. Porque você tem aqui vários tipos de violência, sabe? Psicológica, física, sexual e tal. É um negócio assim que a cada história a gente se impressiona com o grau com o punch mesmo que essas histórias têm, e pensar também como é que o público da época absorveu isso, porque é realmente muito forte. E é tudo para trazer uma reflexão mesmo do seu autor. Mesmo que, em alguns casos, o que o autor diga nos textos aqui complementares seja que ficou um pouco óbvio o que eu fiz naquela época, porque hoje certas coisas passam muito mais naturais para alguém que lê histórias de ficção e tudo mais. Porém, eu vou dizer que isso é humildade do cara. Eu acho que essas histórias elas continuam assim, bem relevantes, bem atuais e bem chocantes em vários momentos. E é um casamento perfeito entre imagem e texto. Você tem aqui críticas a respeito de inúmeras coisas assim. Bom, aqui na página que eu acabei abrindo aqui, dá para ver que existe uma crítica também ao fanatismo religioso e tal, entre várias outras coisas, tá? Então é isso. O Antônio Segura é um cara assim, muito descrente em relação... Era, né? Na verdade, porque ele já faleceu. Um cara muito descrente em relação à condição humana, né? À sociedade, né? Em geral. Então continua sendo um exercício assim bem interessante pegar o Kraken hoje e ler ou reler, né, caso alguém já conheça o material, numa tacada só, com os olhos de hoje aqui, século XXI. Ver também a cultura que o cara trouxe, assim, essa cultura cinematográfica que ele trouxe aqui para o trabalho dele. E sempre deixando claro que isso não é uma questão de subordinar
os quadrinhos ao cinema, tá? Ninguém... Aqui, pelo menos, você não vai ver a gente fazendo isso, tá? Nos nossos comentários. E tampouco é a intenção dos caras aqui. Porém, eles deixam claro que quando essas inspirações elas são bem absorvidas, bem assimiladas, elas estão no lugar certo, rende resultados assim que são fantásticos. Acho que as páginas falam por si, mas até nos próprios textos, e nos textos complementares, é feita a menção aqui desta página aqui como um exemplo perfeito de narrativa visual, de dinamismo, numa cena de ação, no caso, mas tem vários outros. Eu acho que as aberturas de cada história também elas são muito bacanas. Às vezes você tem o título aqui logo na hora que abre, mas muitas vezes o título está mais para frente, assim, então lembra de fato a decupagem de um roteiro cinematográfico, mas nunca tentando imitar o cinema, porque isso é sempre impossível, né? E nem se propondo a ser um storyboard de alguma coisa. Os caras eles tinham plena consciência do que estavam fazendo aqui, e é nada menos que perfeito. Pelo menos eu gosto muito, acho que para criticar isso aqui, defeitos mesmo, é bastante difícil. Eu acho bem complicado que alguém encontre defeitos aqui dentro da proposta dos dois aqui. E aí, é claro, né, gostar fica a critério de cada um, né? Mas dentro daquilo que foi proposto, acho aqui o conjunto dessas histórias perfeito, de fato. E existe, apesar de serem histórias assim que têm a sua progressão, elas são independentes, mas elas têm uma progressão, personagens que estão numa história acabam voltando depois, já numa condição posterior mesmo, então você tem um senso de progressão aqui. E o final acho assim muito interessante também, porque dá um senso de encerramento, sim, tá? Então as coisas não ficam jogadas, tá? Se você de repente pensou isso em algum momento, não precisa se preocupar, caso você queira adquirir esse álbum, e eu recomendo demais que adquira. Fora isso, tem um lance aqui que faz falta em várias outras edições de material gringo que saem por aqui, e eu entendo que às vezes quando não tem é por questões contratuais, sabe? Algumas editoras não permitem que isso seja feito, mas aqui a gente tem um paratexto bacana do próprio editor Rodrigo Rosa, aqui trazendo um panorama geral sobre esse boom dos quadrinhos, né? Falando aí do fim da ditadura na Espanha, tal, dessa retomada da cultura, desse estouro dos quadrinhos, as publicações principais, como o Kraken apareceu primeiro numa revista chamada Metropol, que é justamente o nome da cidade, né, em que a história se passa, as histórias se passam. E com tudo isso, com tudo, Kraken é um álbum que, se você curte essas histórias com pegada, essa violência, mas a violência com um propósito, tá? Desde que você não seja facilmente impressionável, porque aqui realmente tem coisas que são pesadas até para hoje mesmo. Então eu digo que Kraken envelheceu super bem, essa é a impressão que eu tenho pegando aqui para reler esse material, ler de uma vez, é claro, né? Eu já tinha lido algumas histórias na Animal, mas aqui eu tive a oportunidade de ler do começo ao fim e fiquei bastante impressionado com o conjunto da obra. Então tá mais do que recomendado. Você encontra o Kraken na Amazon. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Se por um acaso você tá vendo esse vídeo muito depois, já acabou lá na Amazon, dá uma olhada no site da Figura também. E os mesmos recadinhos do começo, se você não deu um like, por favor faça isso, não vá embora sem fazê-lo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Não deixe de procurar o Formiga Elétrica também no Spotify. Nós temos nosso podcast FormigaCast, que sai uma vez a cada 15 dias, às sextas-feiras. E o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, está aparecendo aí na tela. Dá uma olhada lá em apoia.se/Formiga Elétrica, ver se você quer ajudar a gente a crescer, aumentar a nossa qualidade técnica e além. Então é isso, boa leitura!